Olá, internauta, um bom dia para vocês. Nós estamos ao vivo do Facebook da Infonet, recebendo hoje a deputada Ana Lúcia, que está no último mandato de 4. Deputada, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço esse espaço e vamos ter com certeza um bom debate. Então, esse debate aqui, na verdade, é para a deputada fazer um balanço desses 4 anos de mandato. Ela também como um membro emblemático da figura do Partido dos Trabalhadores a nível estado, a nível nacional também, falar um pouquinho de toda essa situação dos últimos anos, como ver os rumos do partido. Vamos só para dar um retrospecto aqui da deputada. O primeiro mandato, que foi de 2003, a deputada foi eleita com 20 mil votos, né? O segundo deputado... 20.200 e poucos votos. Isso. O segundo mandato, entre 2007 e 31 de dezembro de 2010, 30 mil votos. E uma fração e também. Uma fraçãozinha. Isso. A gente está arredondando, né? No terceiro mandato, tem aqui 20 mil votos. Isso. E no último mandato, o quarto mandato, 26 mil votos. Aí eu pergunto, deputada, votações expressivas, por que a senhora não quis ir nesse último pleito agora? Porque, na verdade, a política, quando você coloca seu nome, né, para servir a população, os cargos eletivos, eles não são profissões. Não é uma profissão. Então, a minha profissão é de professora e durante esses 16 anos eu procurei servir realmente a população e eu preciso, pela idade, pelos limites de saúde, hoje mesmo cheguei aqui um pouco atrasado diante de algumas intercorrências na saúde e, portanto, isso é uma prova que não dá. A forma como eu construí o mandato durante 16 anos é a forma que segue os princípios do Partido dos Trabalhadores, portanto, é um mandato inserido na sociedade, é um mandato que escuta a sociedade para atender, dentro dos possíveis, as demandas, no mínimo, para confrontar ideias, valores, formas de gestão diante da sociedade e chegando já aos meus 70 anos, eu avaliei com o meu agrupamento político que não estaria mais, meu nome não estaria mais à disposição, porque inclusive como professora, e aí eu quero já esclarecer que deputado, senador, eles não têm aposentadoria enquanto deputado e senador. Eles só têm aposentadoria se eles fizeram opção por uma previdência própria do parlamento, que aqui em Sergipe eu acho que já está até desativada, tá? Ela não tem muita base assim, constitucional. E desde o primeiro dia que eu segui a orientação do partido, o regimento do partido, não fiz opção por esta aposentadoria, por esta previdência. Então, a vida inteira eu paguei a previdência estadual. Primeiro, a Assembleia descontava para o INSS, depois o IPS Previdência fez a reclamação, houve um encontro de contas e quem é funcionário público e deputado ou deputada, que é meu caso, a gente paga diretamente, a Assembleia desconta para a Previdência Estadual. Portanto, a minha aposentadoria será de professora. Eu não sou aposentada ainda. Já vou completar agora 70 anos. Então, eu volto para a sala de aula, eu volto com todos os direitos, mas a regência de classe é uma vantagem. Então, eu tenho que voltar para a sala de aula para recuperar minha regência. E diante da crise da Previdência, mesmo com 70 anos, eu vou ver até quando eu tenho energia e condições de dar, como eu tenho redução de jornada de trabalho, eu tenho 19 horas, vamos ver como é que eu tenho condições. A outra coisa que eu quero esclarecer, eu sou a última professora concursada do Instituto da Educação Rui Barbosa, portanto, eu tenho meu lugar no Instituto da Educação Rui Barbosa, porque eu fiz concurso para o Instituto continua com cursos técnicos para a área técnica da educação. Então, secretariado, multimídia, técnica em alimentação escolar, que é uma conquista no sentido de profissionalizar os que trabalham na educação além do professor. Então, hoje o Instituto Rui Barbosa trabalha com essas áreas e eu espero retornar a partir de fevereiro, ministrando aulas na parte pedagógica, que é a minha especialização. É um ponto final na carreira política da deputada, então? Não, na carreira de disputa eleitoral. Na carreira política, não, porque quando a gente coloca o nosso nome... E eu já era uma mulher pública, Então, quando eu disputei o Sindicato dos Professores, foi uma disputa pública, A partir daí, como liderança sindical, os embates são públicos. Então, você, e como funcionária pública, eu era um agente público
que discutia política da educação e também, como liderança sindical, sempre busquei articular o nosso sindicato com os outros movimentos, com os outros sindicatos, não é? Para que, de fato, nós tivéssemos uma força aí concentrada no sentido de um projeto, né, da construção de uma outra sociedade. Então, quando eu coloquei meu nome à disposição para disputar um cargo eletivo, né, e aí foi a primeira experiência da minha vida, além do movimento sindical, que também se disputa a eleição, a Sociedade Sergipana me concedeu essa votação em 2002, né? Eu fui a mais votada de Aracaju, eu ganhei para o deputado Adélcio Barreto, né? E já na segunda ele voltou a ser o mais votado, uma diferença, eu e Adélcio, a diferença geralmente era 200 e pouco votos de diferença, né? Portanto, eu acho que já prestei meu serviço, isso não é profissão e a gente tem que voltar para o exercício da nossa profissão e deixar que os mais jovens, com mais energia, porque se eu teimasse em continuar, eu podia até ser reeleita, mas eu não tinha energia nem saúde para manter o mandato como sempre mantive, ocupando todos os espaços. Se você for ver as nossas cartilhas de prestação de conta de cada mandato, né? Então, assim, eu vivia nesse estado inteiro, né? Atravessando rios, como o Rio Sergipe, né? Enfrentando a polícia para proteger os trabalhadores rurais sem terra, para proteger os trabalhadores urbanos sem habitação. Então, são múltiplas as atividades, são tensões, que isso vai, e você naturalmente, né, vai perdendo energia e vai perdendo a saúde também. Deputada, da forma que se desenhou a política nesses últimos anos, a nível estadual, a nível nacional também, isso de alguma forma te decepcionou e acabou sendo na influência também dessa decisão de não seguir naquela política? Não tenho nenhuma decepção com a política, né, porque uma pessoa que faz opção e faz análise do mundo que você vive, né, da estrutura social, econômica, política e cultural do país em que você vive, que é um país capitalista com uma grande concentração de riqueza, que gera um grande número de pessoas desempregadas, desvalidas, sofridas, né, um grande número de homens e mulheres na pobreza, um grande número, hoje o IBGE, antes de ontem, coloca 15 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Então eu tinha muita clareza dessas contradições que o capitalismo gera. Não tem nenhuma decepção, eu tenho preocupações, né, dos avanços que tivemos e dos retrocessos que nós temos agora. Então, esses são desafios para as forças progressistas, para as forças democráticas, independente de ser de esquerda, de ser de centro. Nós precisamos, sim, aglutinar forças para mantermos a nossa democracia. Lembrando que quem estiver acompanhando aí a nossa live pode encaminhar sua pergunta para a deputada. A gente vai ter pelo menos uns 25 a 30 minutos aqui de conversa para ela poder também responder quem está aí do outro lado da telinha assistindo a gente. Deputada, então, dando continuidade aqui. Quando eu perguntei agora desses últimos anos da política, e a gente fala agora desses últimos anos nos que envolve o PT, vamos dizer assim, Partido dos Trabalhadores. A gente assistiu o que podemos dizer como uma série de derrotas, por exemplo, o impeachment da Dilma Rousseff, nas últimas eleições presidenciais agora, a derrota do Haddad nas urnas, e de alguma forma, acho que na ótica da senhora, eu queria perguntar, se a senhora acredita que nesse cenário de que apareceu tantos escândalos ainda nos governos do PT, faltou uma autocrítica do partido, e isso de alguma forma influenciou nos resultados agora das últimas eleições? Olha, primeiro eu quero colocar que o partido, quando em 2005, que foi o grande erro do partido, tá? Em 2005, a análise de alguns dirigentes, que era necessário o Caixa 2 para a reeleição de Lula, e não era necessário, porque ele é um grande líder popular, isso prejudicou a imagem do partido, porque ele é o primeiro partido de esquerda que vem das massas, né? O Partido Comunista do Brasil, o Partido Socialista, eles não foram constituídos a partir das massas, e sim de vanguardas do movimento sindical, né? Da intelectualidade do país. Então,
formatação diferenciada. E o Partido dos Trabalhadores passa a ser o grande partido democrático, popular, de esquerda, socialista e de massa. Nesse sentido, nós combatemos bastante o uso da política para o clientelismo, o uso da política do Caixa 2, que é histórico nesse país, né? Então, antes, quando os coronéis tinham muita força, você nem entendia o que era o Caixa 2, porque ele era o Estado e o coronel, né, se confundiam. Quer dizer, na medida que vai avançando a democracia e a participação popular, você vai desvendando isso. Nesse sentido, houve um erro, o partido reconheceu, portanto, pediu desculpa à sociedade sobre o erro. E a partir daí, há toda uma política para desmontar o maior partido popular e o partido que tem a grande liderança popular, que é Lula, que é Luiz Inácio Lula da Silva, e não é uma liderança popular só do Brasil, é uma liderança popular mundial, né? Quer dizer, hoje Lula, o mundo inteiro luta pelo Nobel da Paz, né? O mundo inteiro luta pela liberdade de Lula. Quer dizer, e não é só o movimento sindical, porque ele foi um grande líder sindical, e é a partir do movimento sindical que ele se constitui como homem público, como estadista, né? Não, são os grandes intelectuais, os grandes juristas do mundo inteiro, do mundo democrático, do mundo, inclusive, que conseguiu avançar na questão, por exemplo, de não ter mais pobreza e extrema pobreza. Não tem igualdade econômica, mas tem, a social-democracia avançou bastante nesse sentido. Os países escandinavos mantêm até hoje a social-democracia. Então, você tem escola pública para todos, de qualidade, né? Você tem a saúde pública de qualidade, tudo público, sem ter o setor privado. Portanto, as políticas públicas têm uma outra implementação, uma outra visão. O Partido dos Trabalhadores, a partir daí, nós estamos vendo como é que a elite brasileira, articulada com o capital internacional, principalmente norte-americano, como é que eles vão construir um projeto de enfrentamento à esquerda, enfrentamento aos movimentos populares, enfrentamento a todo o avanço da pauta social e da pauta trabalhista. E a partir, né, do impeachment de Dilma, quer dizer, a partir de 2013, eles começam a ocupar as ruas da mesma forma que eles têm ocupado em outros países. Agora é a França, né, agora é a Espanha, na Europa, tá? Então não é só na Ásia, na África e na América Latina, né? Os Estados Unidos, na disputa de hegemonia com a China, com a Rússia, eles tentam, né, e aí que está sendo chamada da guerra indireta, da guerra colorida, da guerra híbrida, né? Então, essa guerra colorida nós estamos sentindo. Agora, a ultradireita na França, vocês estão vendo, o colete amarelo. E são as mesmas características. A vitória de 12 deputados em Andaluzia, na Espanha, teve as mesmas características, as mesmas calúnias, o uso da rede social, tá? O robô colocando mentira, caluniando, né? Destruindo a esquerda, que é o Podemos, né? Quer dizer, o movimento de esquerda mais forte e diferenciado da tradição da esquerda, dogmática, vertical. Quer dizer, o Podemos, ele tem um diálogo horizontal, né? Que aqui no Brasil o PT é que introduz esse diálogo. Hoje nós temos o PT, nós temos o PSOL, que busca também essa horizontalidade com as camadas populares, né, com os movimentos, seja ele sindical, seja ele social. Então, na verdade, eu não vejo, eu acho que essa é uma narrativa conservadora, né, de tentar confundir a opinião pública de que o PT não pediu desculpa. E parte de onde? Do centro, né, parte de Ciro Gomes. O PT tem que pedir desculpa não. Nós estamos enfrentando esse golpe, e aí fica claro que é um golpe. E as etapas do golpe, e nós não estamos dando conta do que é que vai vir amanhã. Nós não estamos dando conta. Se vocês estão acompanhando, vocês estão vendo que o Bolsonaro já nomeou vários ministros generais, e olha, eu vou dizer, general não obedece, é uma hierarquia, é uma educação que eles têm, que é uma opção de vida. Eu não quero ser civil, então eu vou para um lugar que tem uma disciplina rígida, vertical, né, de uma obediência sem reflexão, sem crítica, e tem uma hierarquia. Então você tem 6 generais. Ora, a todo momento você vê na rede social o conflito que está existindo entre os civis e militares, quem manda, o vice, que é um general, ele a todo momento atropela o presidente.
Né? Então você está vendo que tem um conflito latente ali. Nós não sabemos o que é isso que vai dar. Nós temos clareza que eles são de ultradireita, que eles têm uma pauta ultraconservadora, que eles querem enfrentar as forças progressistas, não só da esquerda, as forças progressistas democráticas. Eles querem enfrentar. Então, isso é preocupante, muito preocupante, mas eu vejo que o Partido dos Trabalhadores, nessas eleições, saiu vitorioso. Com a grande liderança preso, a maior liderança popular, preso para não concorrer à presidência e favorecer a eleição de Bolsonaro, está mais do que claro. Quem fez isso, logo depois é convidado a ser ministro, e o vice-presidente eleito denuncia que ele já sabia desde o primeiro turno que seria convidado a ser ministro. Aí ele libera, né, um depoimento de Palocci, que nem o Ministério Público Federal, que é parceiro do Moro, tinha aceito, de tanta calúnia e mentira sem comprovação contra Lula. Ele libera para prejudicar Haddad, né? E aí nós estamos vendo também que eles estão querendo agora cessear a liberdade de Haddad e de Dilma. Então, é uma seletividade contra o maior partido, que é o PT, mas que vai respingar nos outros partidos de esquerda também. Deputado, eu faço intervenção agora de alguns comentários, né, pelas redes sociais. Antônio do Carmo: Ana é sinônimo de dignidade. Pessoas como Ana Lúcia nos fazem continuar acreditando que a transformação da sociedade só é possível através da política. O Alberto Luiz: gostaria de parabenizar a professora Ana Lúcia pelos anos como líder sindical e logo após deputada estadual, uma das poucas pessoas que valeu a pena voltar. Isa Dantas: bom dia, deputada. Como a senhora recebeu a pressão do grupo político que faz parte quando você criticou a gestão de Jackson Barreto? Aí eu gostaria de acrescentar, porque quando a senhora foi deputada, enquanto Dera foi governador também, mesmo sendo da base aliada, a senhora também fez críticas ao governo de Dera. Como é que foi essa relação como deputada? Olha, esse foi o maior desafio, porque, na verdade, você tem um modelo político extremamente conservador. É um modelo corrompido. É um modelo que não é de construir, né, os poderes com harmonia, independência e autonomia. Não é. Né? Não é. Então, na verdade, foi um grande desafio. Eu segui os princípios do meu partido e do meu agrupamento, que é a articulação de esquerda, e, ao mesmo tempo, né, ser governo. E a minha base social é o movimento sindical e o movimento popular. Então, no governo Deda, primeiro, eu fui convocada, porque a minha relação com Deda sempre foi uma relação de muito respeito e de muito afeto, de divergências e de convergências. Na divergência, a gente disputava dentro do partido e publicamente, né? A gente disputava essa divergência. Por exemplo, quando ele me convocou colocando quais eram as dificuldades e a necessidade de, enquanto eu petista, ocupar aquele espaço que ele estava pedindo para eu ocupar. E, ao mesmo tempo, ele brincava, dizia assim: eu não convenço para você voltar mais para meu agrupamento, porque eu fui do agrupamento dele, mas passei muito pouco tempo. Então, eu não convenço, né? Agora, também eu não posso liberar muito, porque você é um perigo. Se eu libero, eu vou perdendo as pessoas. Então, ele brincava muito comigo nessas questões. As pessoas que não entendem isso, por exemplo, o próprio agrupamento dele pergunta como é que Deda tem essa relação tão antagônica com você, de amor e de raiva. Eu digo exatamente, porque a gente concordava e discordava. Então é isso da condição humana. Mas, na verdade, a gente era muito afeto e amor, não tinha ódio, né? Então, faz ele um cara profundo no que ele queria. Eu não tenho nem a inteligência nem a profundidade de Deda, mas tinha a ousadia, né? E aí, quando em todos os momentos da política mais difíceis de Deda, eu estive presente com ele, né? Desde quando ele era deputado estadual, então ele confiava muito em mim. Ele sabe, eu dirigindo o Fusquinha, que a gente ia, naquele tempo a gente podia ir para a escola, ele como deputado fazia plenária e eu pedi voto, né? E era nós dois ali, depois ele perdeu, né? Mas ele tem clareza que a maioria dos votos foi dos professores, principalmente de Aracaju, que foi a votação dele, e aí, ao perder também, ele sempre teve meu apoio. Quem fez a defesa para ele ser deputado federal fui eu, e não era mais do agrupamento dele, porque ele estava concorrendo com o Ismael já tinha maioria. Eu era do agrupamento de Renatinho, que já tinha assumido compromisso com o Ismael, eu e outros companheiros, como Idelbrando Maia. Nós dois, praticamente, que éramos do agrupamento de Renatinho, nós colocamos: nós não vamos seguir sua orientação, nós vamos votar em Deda por isso. Mas eu notei Deda quieto.
Aí fui conversar com o Deda. Deda, como é que está aí essa articulação, como é que está a votação e tal? Ele disse, eu não vou perder por 7 votos. Porque o seu agrupamento de Renatinho já fechou com o Ismael. Eu digo, mas eu e Delbrando não fechamos. Ele, o quê? Eu digo, E quem vai defender? Fulano de tal. Eu digo, mas eu acho que a narrativa é muito fraca para convencer e reverter isso. Ele disse, mas não, você sabe, quando a gente tem certeza que vai perder, você sabe como é a cultura do partido. Eu digo, Então, os grandes quadros não queriam mais se expor. Eu disse, mas eu vou fazer a defesa. Se conseguir reverter, ótimo. Se não, paciência, eu não sou do seu agrupamento. Aí, pronto, vamos sentar agora para ver a linha de argumentação. Aí, dialogamos, fiz, reverti os 7 votos. Ele saiu, o candidato Ismael passou um ano com raiva de mim, depois passou a raiva, né? E ele foi um brilhante deputado, né? Passou um ano, um brilhante deputado, aí depois a reeleição, ficou em 8º lugar, né? Ele foi o último no primeiro mandato, mas no segundo ele disparou proporcionalmente, foi o mais votado do Brasil, né? Então, assim, eu vejo que essa relação eu tinha que defender, eu tinha que ter autonomia para defender a pauta que eu sempre defendi. Olha, se eu fui eleito pelos trabalhadores com um corte de classe, eu vou lá defender, porque o meu governo está com forte contradição no trato com o funcionário público, no trato com os professores, que foi onde eu tive mais embate, contradição na política da educação, não só salarial, mas na política da educação, né? Na relação com o professor, na construção do projeto pedagógico. Deda colocou pessoas conservadoras e que não entendiam da educação básica, que esse é um desafio, né? Por exemplo, nós temos hoje um ex-reitor como secretário, esses 7 meses eu espero que ele tenha se apropriado dessa diferença que é a Universidade da Educação Básica. Há uma diferença, né? Então, a academia, além de dar aula, ele tem que fazer pesquisa e ele tem que fazer trabalho de extensão. O trabalho de extensão é que tem que fazer o link com a realidade das políticas públicas, né? Então, é desafiador. E, bom, com relação a Jacques, é porque chegou no limite, né? Chegou no limite do distrato que ele tinha com os professores, de chamar os professores de nazista, né? Da greve, tirar o óculos, ele estava vendo, como é que ele estava vendo o movimento? Tirando o óculos. Quer dizer, uma pessoa filho de uma professora, sabe o que é o sofrimento do professor. Jacques conhece as pessoas pelo nome. Jacques, quando eu despachava com ele no final do mandato de Deda, que ele ficou, né, respondendo como governador, Jacques, às vezes, ele sabe pelo nome, ele sabe dos problemas que eu dialogava com ele, então ele fazia tudo aquilo numa disputa política inconsequente, né? Inconsequente, porque ele está vendo as consequências agora. Ele não é uma pessoa reacionária, nunca foi, né? Então ele resolveu enfrentar o Sintese e enfrentar meu mandato, né? Eu discutindo na política e ele querendo levar também na política para um desmonte do sindicato e um desmonte do meu mandato. Bom, enfrentei, ele viu agora as consequências do enfrentamento aos professores, não só aos professores, aos funcionários públicos. Que aí vem a questão dos aposentados, que também ele, com certeza, ele assumiu uma coisa gravíssima, que é o déficit previdenciário, mas também ele não apresentou nenhuma alternativa. Enquanto que o Sintese priorizou nos estudos, nas propostas de alternativa, ele não incorporava nada, porque o objetivo dele era desmontar o Sintese. Então, ele não incorporava. E aí desgastou, além do congelamento. Quer dizer, e o congelamento discriminado. Porque os setores de fiscalização, os setores de repressão, ele dialogou e as pessoas estão bem obrigado, né, como funcionário público. Já a parte da educação, de saúde, de assistência, de cultura, todo mundo com salário congelado há 5 anos. Então, tudo isso, né, teve como consequência não reconhecê-lo para ele ir para o Senado. Deputada, desde Deda a gente não tem uma figura do Partido dos Trabalhadores disputando o Executivo, por exemplo, nem com tanto emblema, assim, com força dentro do partido. O PT falhou aqui a nível estadual de não preparar uma pessoa para suceder Deda, eles não estavam preparados para o que veio acontecer depois, e hoje já é o momento de se ter uma figura do PT disputando o Executivo? Olha, veja, primeiro que essas figuras históricas, ninguém prepara, tá? Então, nós tínhamos 2 figuras que foram se constituindo no partido. Deda, como estudante universitário, ele já era um destaque, como liderança estudantil. Daí ele vai jovem, né, e coloca seu nome para disputar
né, a Prefeitura de Aracaju, né? Na Prefeitura de Aracaju, aquela campanha de Deda, quando viu que realmente a imagem dele, a narrativa deles, os argumentos, a inteligência dele estava encantando, então nós percebemos, o partido percebeu, não tinha dinheiro para fazer pesquisa, mas a gente sentia, né? Nós íamos para a periferia e Deda contava as historinhas e Augusto dos bancários ficava brincando, Ana, vamos escutar as mesmas historinhas, porque também ele não precisava inventar tanta história. Então, nos bairros nós íamos, ele fazia aquela analogia que ele fazia com muita competência. Então, ele se constituiu pela liderança dele, pela competência e pelo apoio do Partido dos Trabalhadores, né? Então, tinha esses 3 eixos que variáveis que nós temos que ver. O Zé Eduardo Dutra, ele vai se constituir pelo movimento sindical, né? E também muito competente, muito inteligente, 2 figuras que nós investimos muito, né? E claro, como carismáticos, isso é a mesma coisa de Lula, né? Não tem que culpar Lula, mas ele é carismático. Ele é uma pessoa que encanta, né? Que acolhe, né? Que conquista. Então, eu vejo que hoje, primeiro eu sempre digo aos meus companheiros, não quero imitar Deda nem Zé Eduardo. Vocês têm que se constituir pelo que vocês são, tá? Agora, eles são referências, né? Então, são referências no compromisso, nos princípios e tal. E não repetir também as contradições, né? Então, eu vejo que agora o Partido dos Trabalhadores tem que voltar a disputar o Executivo com seus quadros. Tem, né? Alguma figura que a senhora acredita que tem potencial? Olha, tem uma figura que eu acredito bastante que tem potencial, que se chama Irã Barbosa. Eu acho que ele tem esse perfil. Mas não sei se Irã, pela forma, os princípios e a forma como o nosso agrupamento, né, trabalha, se ele sai do parlamento, né, um grande parlamentar, e vai ser um grande parlamentar. O executivo, você tem que ter flexibilidades, que, por exemplo, o meu agrupamento não é muito flexível nesse sentido. E eu dialogava francamente com Deda entendia isso, Zé Eduardo entendia. Olha, chegou o ponto de Zé Eduardo defender o meu nome para ser candidato a prefeita, quando foi colocado. Deda conversou comigo, o nosso coordenador, assim, a nossa grande referência da articulação de esquerda, que é o Walter Pomar, que inclusive está hoje aqui, está chegando hoje para dar um curso, e hoje à noite ele fará uma análise de conjuntura a convite da Central Única dos Trabalhadores. Então, o próprio Walter conversou muito com Deda sobre essa minha pré-candidatura, e depois Deda chamou eu e Irã e disse, olha, não dá, meu agrupamento está forçando muito, né, que eu não aceito o seu nome. Para eu defender o nome de Ana, eu vou trabalhar o dobro, porque eu sei, né, das exigências dela, dos limites e tudo mais. E, enfim, eu não fui o nome, mas eu mantive meu nome, disputei com o Rogério, ainda consegui 40% dos companheiros aqui de Aracaju, né? Rogério é que foi o pré-candidato, terminou o partido abrindo mão para Valadares Filho, né? Enfim, tem o Rogério, né? Hoje é o nosso senador, tem outros nomes, né? O nosso deputado federal João Daniel, o Márcio Macedo, nós temos a companheira Ângela e a grande referência hoje como liderança que precisa, né, colocar a sua marca, é a companheira Eliane Aquino, né? Então, eu acho que a Eliane, pela experiência que ela vem tendo, né, Eliane nunca disputou nenhum cargo, Eliane era companheira de Deda, que foi vivendo com ele, contribuindo na gestão dele, tanto no município como do estado. Eliane é uma pessoa que vai influenciar muito Deda de exigir praticamente e me convocar para eu assumir a Secretaria de Inclusão Social, né? Pela influência que ela tinha no município de Aracaju, e aí também ela vai influenciar no diálogo que ela tinha com o companheiro na gestão estadual. Mas hoje ela se constitui uma liderança, uma mulher que luta contra todos os preconceitos sexistas, uma mulher que luta pela superação do preconceito, uma mulher que luta e tem uma prioridade e um olhar muito especial para crianças e adolescentes. Então, é uma mulher que tem como prioridade, né, as políticas públicas e a igualdade social. Acho que hoje é uma grande referência, principalmente para nós mulheres. Deputada, a senhora começou essa entrevista falando sobre exaustão, às vezes de saúde, né?
mas ontem a gente já soube que foi um dia de embate lá na Assembleia Legislativa. Caiu ontem uma proposta de conceder um título de cidadão sergipano para o presidente eleito, Jair Bolsonaro, né? E aí saiu na imprensa, na verdade, sobre um constrangimento de alguns parlamentares, seria um constrangimento da senhora, porque essa proposta ela nem chegou aí à votação dos deputados, ela parou na Comissão de Justiça, né? Como é que foi isso? Na verdade, esse título para o Bolsonaro, o deputado vem insistindo, né? E o deputado Francisco Alberto, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, desde que ele disse que ia encaminhar esse projeto, que ele disse que não encaminhasse, porque ele, como presidente, não colocaria em pauta, né, e não colocaria para votação, pelas razões que nós sabemos. Sim, foi eleito, o presidente foi, né, fake news, né, com todos os problemas, e além do mais, para o Nordeste, ele ofereceu capim para todos nós. Né? Ele chamava a gente de burro, é uma coisa absurda. É uma pessoa agressiva, quer dizer, é uma pessoa que é misógino, é homofóbico, é racista, né? Trata os negros e os quilombolas, eles não têm peso, eles têm arroba, né? Como se fosse arroba, tratamento de animal. Então, assim, bom, e vai dar o título de cidadania, o que é que ele fez para o Sergipe, além das agressões? Só agressão, né? E aí foi tenso, porque o deputado Francisco Alberto disse que não sabia que tinham colocado ali na pauta, já foi o primeiro erro, né? Porque não se coloca na pauta o presidente sem saber o que está na pauta. E aí ele disse que não colocaria em votação, ele saiu e o deputado Zezinho, que é o vice, assumiu, e eu estava substituindo a deputada Silva Fontes, né? Porque eu não sou da comissão mais, esse último mandato, a partir, né, do meu rompimento com o Jackson Barreto, eu saí das principais comissões como castigo, né? E aí eu fui substituir a Silvia e estava na pauta, né? E aí eu coloquei porque é que eu discordava. E aí foi muito tenso, porque além das razões que eu discordava, também o capitão tentou agredir o PT, né? Ele quis salvar o PT daqui, eu digo, não existe isso, nós somos Partido dos Trabalhadores. Né? Os equívocos de partidários, eles respondem, né? Agora, só quem responde é do Partido dos Trabalhadores, né? A justiça está sendo extremamente seletiva. Pelo contrário, ela solta todo mundo, doleiro, sabe? Solta tudo. Só não tem liberdade, Lula, né? E alguns companheiros do partido. Deputada, nosso tempo está ficando bem curto, vamos tentar encerrar com essa última pergunta aqui. A gente tem visto nas últimas eleições um número crescente de abstenções. As pessoas não têm interesse mais em votar, talvez muito pelos escândalos, talvez muito também pelas figuras políticas inertes. Eu gostaria de saber, na ótica de você, com esse cenário de muita abstenção, qual é o rumo do Partido dos Trabalhadores? Na verdade, qual o rumo ele deve tomar a partir das próximas eleições, dos próximos anos? Figuras novas? No seu entendimento, como é que deve ser essa formação? Então, eu vejo que o Partido dos Trabalhadores ele tem que manter um diálogo cotidiano com a população, inclusive para escutar as razões dessa abstenção. Porque até o momento, pelas análises que a gente acompanha, as razões são muito mais dessa propaganda antipolítica, da judicialização da política, de colocar que as pessoas que estão disputando o cargo eletivo são todos corruptos, são todos bandidos, e o trabalhador que ganha o salário mínimo, que sai 4h30, 5 horas da manhã para o ponto de um ônibus com problemas de qualidade, né, de atendimento, vai para o chão da fábrica, vai para o comércio, vai para um posto de saúde, vai dar aula e recebe o salário que recebe e de repente toma conhecimento desse processo de corrupção, que sempre existiu, mas agora pelas redes, pela televisão, né, ele tem o objetivo de criminalizar a política. Nós precisamos dialogar para que eles elejam as pessoas, né, que realmente vão implementar a política sem se apropriar individualmente ou para seus familiares. Porque agora, veja, Bolsonaro não tomou posse, já tem o escândalo do filho, do motorista do filho, de que ao receber 1.224.000 foi para a conta da futura primeira-dama do país. Então, sabe, esse esquema de caixa 2, de pactuar com o empresário, de pactuar, né, através da sonegação dos impostos. Então, você cobra X e, na verdade, daquele X você vai dividir com o político, porque ele não vai pressionar, para que nem vai denunciar para que ele pague imposto e tal. Então, assim,
tem um Estado que precisa ser revisto, mas revisto numa ótica de participação do povo e revisto numa ótica da democracia na sua exaustão, que é o diálogo, né? Que é a participação popular e que é um ordenamento administrativo jurídico de acordo com a lei maior que é a Constituição, mas acompanhado pela sociedade, através das suas organizações. E o debate, veja, desde de casa, na rua, na sala de aula, num posto de saúde, que você tem comportamento corrupto. Quando você para no sinal de forma errada, ultrapassa o sinal, que o guarda vem e ao invés de você assinar a multa, você propõe dar uma propina para ele, né? É um processo de corrupção, né? Quer dizer, na medida que você, na escola, você não ensina a partilha, a solidariedade, e você estimula a competição, e na competição, às vezes, você mente, né? Você quer, e a partir da mentira você tem vantagens, né? Pessoais, seja da nota, seja de outra forma de promoção. Bom, você está constituindo uma cultura da corrupção, de tirar vantagens em tudo e tal. Então, eu vejo que esse modelo, os partidos de esquerda precisam acentuar mais o diálogo com a sociedade. Deputada, a gente agradece. Infelizmente, nosso tempo se esgotou, a gente passou um pouquinho ainda do que estava previsto. Tinha mais perguntas para serem feitas, mas a manifestação pelas redes sociais aqui, eu tenho visto muito em apoio à senhora. Só para concluir aqui, ó, o mandato mais atuante de Sergipe, que é o João Pedro, a Adilene, deputada Ana Lúcia, mulher de luta e coerência, a Vera Vilar, guerreira incansável. Acho que são essas mensagens que marcam, talvez, essa despedida sua da política, eu imagino. Eu acho que vai ser até difícil para você esses últimos dias aí que você vai aproveitar. Não, tá assim, o ano inteiro, né, de homenagem. Eu quero agradecer a todos e a todas, né, que têm reconhecido o nosso mandato, que têm fortalecido o nosso mandato. É um mandato com a colaboração de uma assessoria muito comprometida, muito séria, né, competente também, porque se você não tem bons assessores que desafia, né, o mandato, você não consegue fazer o que nós conseguimos fazer durante 16 anos, que está registrado aqui nas nossas cartilhas, mas está também em um CD, né, uma síntese, e eu espero ainda esse mês lançar também uma síntese disso por escrito também. Como professora, tenho que deixar na memória, né, não só, e aí eu quero colocar que a escuta e o diálogo com a população não é só pelas redes sociais. Nós precisamos, acima de tudo, o contato humano, face a face, nos vários espaços que a sociedade possibilita esse espaço humano. Seja numa sala de aula, seja num posto de saúde, seja na porta do mercadinho, seja numa panfletagem, né? Seja numa reunião, seja numa roda de conversa. Então, são esses espaços que nós temos que acentuar e aprofundar. Pronto, a gente agradece, nós do Portal Infonet, na verdade, toda a equipe, agradece a entrevista da deputada Ana Lula, da mulher professora Ana Lúcia Menezes, que a senhora tenha anos prósperos aí, de agora em diante, como professora, depois como aposentada. E como militante sindical e popular. Ok, muito obrigado. E os internautas também que participaram, muito obrigado e até a próxima live. Que quer peça linda aquela dali. E quem foi que me chegou aí, me diga? Pior que não. Não teve não, os Bolsonaros não. Não, pior que não, acho que só um pedaço ali. Ainda tá ali. Desculpa, tem um delayzinho.